tudo que você for quantificar, procure quantificar anualmente. Por quê? Porque anualmente o volume é maior, dá uma importância maior ao resultado, ao projeto, certo? E você amarra ele dentro do ano para que fique mais fácil para você gerenciar isso, e isso dá uma proporção maior de importância. Continuando aqui o nosso trabalho, né, inicial de planejamento do projeto, eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo sobre essa questão de quantificar os ganhos. Por que, gente, a gente tem que fazer isso? Porque essa é a principal razão que justifica a realização de um projeto. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Discutir isso de uma forma bem aberta e tentar passar para vocês algumas diretrizes, algumas orientações para que você procure fazer isso da melhor forma possível. Bom, nós sabemos que temos vários tipos de ganhos. Um deles são os ganhos tangíveis. Que são o que, gente? São ganhos que podem ser medidos e quantificados, normalmente ligados a indicadores financeiros, operacionais ou produtivos, etc, etc, tá? Pessoal, já digo logo de cara, preferencialmente façam projetos com ganhos tangíveis, tá? Por quê, gente? Quando você coloca um número lá, e esse número é validado e reconhecido pela organização, você estabeleceu uma linha de base, e essa base vai ser a referência do seu projeto, onde, a partir do momento que você mostrou esse número, você vai ter o compromisso de tentar atingir esse objetivo. Então, você vai estar prometendo isso para as pessoas, para a organização. A parte boa é que você vai ter mais adesão. Quando você colocar um ganho, você tem que ter feito todo um planejamento, tá, gente? Todo um estudo para chegar nesse plano. No gerenciamento de boas práticas, eu vou falar mais sobre isso. Mas, se você colocou um número, ótimo. Agora você vai ter que atingir, certo? E aí, gente, precisa ser necessariamente grana? Veja o que a empresa está precisando. Veja qual é o objetivo do ano. Às vezes o objetivo do ano não é redução de custo. Às vezes o objetivo do ano é qualidade. Às vezes o objetivo do ano é segurança. Eu não sei. Cada empresa tem um padrão, tá certo? Às vezes o objetivo da empresa é imagem, melhorar a imagem da empresa porque houve algum problema grave e agora tem que focar nisso completamente. Eu não sei, tá certo? Mas como regra geral, os indicadores quantitativos acabam estando relacionados com grana, indicadores operacionais, né, ou produtivos, tá? Que envolve também indicadores da qualidade e tudo mais, tá? Exemplo, gente, redução de defeito de peças, redução de retrabalho, tá? Você está tendo uma economia de tantos mil por ano. Outro ponto interessante, gente, tudo que você for quantificar, procure quantificar anualmente. Por quê? Porque anualmente o volume é maior, dá uma importância maior ao resultado, ao projeto, certo? E você amarra ele dentro do ano para que fique mais fácil para você gerenciar isso, e isso dá uma proporção maior de importância, certo? Se você colocar assim, a economia é de 2 centavos por peça. Pode ser que alguma pessoa entenda, pode ser que a maioria não entenda. Quando você coloca, anualiza isso, fica tudo maior, entendeu? Fica mais importante. Então, e muitas empresas já usam esse conceito, tá? Não sou eu que estou inventando, tá bom? Redução do tempo de ciclo, reduzir em menos de 2 horas o tempo médio de fabricação. Tudo bem, certo? Aqui eu já estou falando tempo médio de fabricação, já não vou anualizar, né? Cada vez que eu fabricar um produto, eu vou reduzir em 2 horas, por exemplo. Legal? É por aí. Eu podia colocar, inclusive, aqui as horas que eu tenho hoje e quanto vai chegar. Né? Fica a seu critério. Menos devoluções e reclamações de clientes. Redução em 40% das garantias. Notem, gente, que sempre tem número.
Tá? Esses números têm que ser confiáveis. O que pode acontecer, gente? Você pode mostrar isso, eles vão perguntar, de onde você tirou esses 40%? Você tem que ter um backup para explicar tudo isso. Tá bom? E aí vem os intangíveis, gente. Os intangíveis, eles são muito bem-vindos, mas na grande maioria dos casos, eles estão em segundo plano. Tem exceções, tá? Então, assim, ganhos que são subjetivos, são muito difíceis de medir, tá? Impacta de forma indireta a organização. Como exemplos, tá, gente? Redução de defeito de peças. O que a gente tem aqui? A gente tem um impacto na satisfação do cliente. Eu não estou falando em quantidade, porcentagem de defeito. Eu não estou falando em quanto eu estou reduzindo de custo. Eu estou falando que aumenta a satisfação, tá, gente? Como é que eu consigo relacionar isso diretamente? Tem empresa que consegue, tem empresa que não consegue, certo? Inclusive, como é que eu poderia quantificar um pouco melhor isso? Eu poderia ter uma porcentagem de reclamação de clientes e essa porcentagem reduziu. Ela quantificou, tá, gente? Mas lembre, satisfação de cliente é uma percepção, entendeu? Como ele não é totalmente quantitativo, ele não é uma coisa que você pega, não é um número. Então, assim, existe esse limiar, tá? Quando eu falo em porcentagem de satisfação, eu estou gerando um número que é quantitativo, mas é de algo subjetivo. É melhor do que nada, gente. Tá? E muitas empresas usam isso. Tá certo? Só para você ter uma ideia, eu trabalhei numa empresa que eu fazia melhorias de qualidade e a qualidade que eu melhorava, o indicador de qualidade, o sistema financeiro, o departamento de finanças, eles conseguiram transformar isso em grana. Tá, gente? Como eles faziam isso, eu não lembro mais, mas eles faziam um cálculo associado, olha, cada indicador de qualidade que você melhora, para esse produto, ele reduz, ele dá um ganho financeiro de tantos mil dólares. Tá? Entendeu? Se isso está validado, tudo bem, gente, segue adiante. Tá bom? Maior engajamento de funcionários, tá, gente? Isso, só para vocês terem uma ideia, tá? Isso é muito importante. Eu vou ficar sempre dando exemplo do Brasil e da Nova Zelândia, tá, gente? Que são os dois países que eu conheço. O que é muito comum, gente? Às vezes, eu já escutei isso muito aqui, tá? Se a percepção mudou, é um ganho. A gente não vai desprezar isso. Tá? É um ganho intangível. Mas a ideia continua sendo a mesma. A gente tenta trabalhar com números, se não conseguir, a gente trabalha com opiniões e percepções. Mas esteja ciente que opiniões e percepções dependem de muitos outros fatores. E outra coisa, às vezes você está fazendo um projeto e a pessoa não gosta muito de você, quando alguém perguntar para ela sobre opinião, ela pode denegrir um pouco, entendeu? Não é denegrir a palavra, ela pode baixar um pouco o nível de percepção de qualidade que ela tem, só pelo fato de ela não ir muito com a sua cara. Então, esse é o problema, entendeu? Se a pessoa gostar de você, ela elogia mais. Se ela não gosta muito, ela elogia menos, tá? Isso é ruim depender disso, tá? Mas, muitas vezes, você não tem o que fazer, tá? Outro ponto, imagem. Existe projetos de melhoria de imagem, tá? Aí é percepção pura. Já existe forma de medir isso também. Existe, mas somente as grandes empresas. Então, gente, resumindo aqui, quantifique o máximo possível. Se não puder, coloque como um ganho intangível e tente gerar números através desses itens que são intangíveis. Como é questão mesmo, por exemplo, de percepção, de opinião, tá? Opinião não só de clientes, como também de funcionário. Tá bom? E mais um, imagem da empresa, foi o que eu comentei agora, tá? A reputação da qualidade aumenta, gerando mais oportunidades, tá? O branding, gente, não tem preço. Gente, quanto vale um brand? Certo? Por exemplo, a Nike, ela não fabrica nada. Ela só bota o símbolo dela nos produtos que são lá da China, lá da Tailândia. Certo? E aí? A única coisa que ela tem é um brand, gente. Já para pensar nisso? Ela não tem fábrica. Tá, gente? Essa é a última informação que eu obtive sobre a Nike, tá? Não sei se está atualizado. Legal, gente? E aí, o que acontece? Nós temos alguns exemplos aqui, né? Exemplo administrativo, tá?
Eu dei o exemplo lá operacional, estou dando administrativo, tá? Otimização do processo de aprovação de documentos. Ganhos tangíveis. Redução de 40% do tempo médio de aprovação, de 10 para 6 dias. Ótimo. É assim que tem que ser. É assim o ideal. Redução de 20% do retrabalho causado por preenchimento incorreto. Tá, gente? Economia de 100 mil por ano reduziu os papel e impressão. Nossa, tem que ser uma empresa gigantesca, hein? Para economizar 100 mil. Tá, gente? E ganhos intangíveis. Maior satisfação dos funcionários, tá? Melhoria na experiência do cliente, que recebe documentos aprovados mais rapidamente, tá? Mas é user experience, tá? Aumento da transparência no processo, reduzindo dúvidas e reclamações. Então, gente, o que acontece? Por que é tão difícil quantificar? Porque envolve energia. A empresa, alguém tem que medir esses números. Ou os sistemas têm que fornecer para você. A grande qualidade, a grande vantagem que a gente tem hoje é que os sistemas estão cada vez mais otimizados e mais fáceis de usar. E hoje, a questão de dados, de dados em geral, está aumentando cada vez mais. Então, está ficando cada vez mais fácil obter as informações, principalmente de forma automática. Então, ele é muito bem-vindo. E isso tende a crescer cada vez mais. Tá bom? E aí, gente, aqui eu vou fazer só um resumo do que a gente falou, tá? Como exemplo. Tempo médio de atendimento ao cliente do suporte técnico está acima do esperado, levando reclamações. Beleza. Esse é um exemplo de um problema, tá? Contexto. A equipe recebe um alto volume de chamadas diariamente e não há um procedimento padronizado, gerando inconsistências. Ele já detalhou um pouco mais, tá? Ele não está dizendo aqui que o problema é só o procedimento, tá, gente? Tá? Mas já colocou algum probleminha aqui. Impacto. O aumento no tempo de atendimento levou a um crescimento de 15% nas reclamações e 10% na taxa de cancelamento. Tá, gente? Números. Tá? Evidência, de onde veio, gente? Importantíssimo. Relatório, aí você pode colocar o print do relatório, tá, gente? O print de um documento oficial da empresa. Isso chama muito atenção. Relatórios indicam que o tempo médio subiu de 5 para 9 minutos nos últimos 6 meses, enquanto as reclamações relacionadas ao tempo de espera aumentam 20, tá, gente? Não leve muito a sério aos números aqui, tá, gente? Só coloquei exemplos aleatórios. Entendeu, meu amigo, minha amiga? Como funciona? Contextualize, coloque isso numa roupagem. E por que é importante fazer isso, gente? Você precisa convencer as pessoas que o seu projeto é importante. Se você for muito seco, dizer assim, o problema é a falta de peça na linha. Aí sabe o que vai acontecer? O cara que está adotado vai perguntar, sim, mas quantas peças? Acontece quando isso? Acontece em todos os turnos? Quanto é que isso custa? Tá? Qual é o impacto que isso tem? Tá? Me mostra alguma evidência. Então, pessoal, ao invés de você esperar que eles te perguntem, e eles já vão perguntar de forma insatisfeita, porque eles vão esperar que você já tenha isso em mãos, você já entrega o que eles precisam saber. Entendeu? É para isso, você tem que ter uma roupagem. E eu vou falar muito sobre isso nos projetos de melhoria, tá? Imagem importa sim. Se você não colocar todo o seu projeto numa roupagem boa, você vai ter mais dificuldade de convencer as pessoas. É aquela velha história, gente. Chega um vendedor todo mal arrumado para tentar vender algo para você. Você já tem uma tendência a não querer. Chega um vendedor com barba feita, cabelo alinhado, roupa bonita, todo educado. Há uma tendência maior em você dar atenção. É a vida, gente. É assim que funciona. Tá bom? Ok, pessoal? Show de bola. A gente continua daqui a pouquinho. Tchau, tchau.